vocês. Olá, estamos abrindo aqui mais um painel regional, você conosco, não é? Sempre de segunda a sexta, neste horário de 1h30 da tarde, com as personalidades da nossa região, gente que é notícia, gente que faz notícia e discute, não é? O que de importante acontece aqui pela Baixada Santista e, claro, os temas de interesse nacional também. O telefone está sempre aberto para você participar com a gente, é o 3014-5281. Você liga para cá, entra em contato com a produção, com a sua pergunta, com o seu comentário, com a sua opinião a respeito do que a gente discute aqui. E pelas redes sociais à sua disposição também, o facebook.com/Painel Regional TV, para você enviar a sua mensagem ao nosso time aqui. Já comigo na bancada do painel, nesta quarta-feira, o Heraldo José dos Santos, não é? Novamente conosco, e também com satisfação recebendo mais uma vez o advogado articulista Vicente Cassione. Sempre na abertura você confere aqui as manchetes dos jornais parceiros do programa. Está aqui a capa do Diário do Litoral que circula nesta quarta aqui pela cidade, pela região. O governo oferece R$50 mil por pistas de quadrilha, né? Uma recompensa oferecida aí pelo Estado para quem tiver informações importantes e puder ajudar na investigação sobre esse bando que agiu na madrugada de domingo para segunda-feira aqui na cidade de Santos, não é? No assalto cinematográfico à empresa ProSeguro. Trago aqui ao Heraldo, tá certo? E o Cassione recebe também o DL desta quarta-feira. E Gazeta de São Paulo, que é do mesmo grupo de comunicação, também conosco, não é? Traz aqui a manchete mais na área política, jurídica, sabe Deus o que, né? Melo manda Cunha aceitar pedido para afastar Temer. E o ministro, então, do Supremo, que aliás levou um aperto do Zé Neumann, jornalista conhecido, famoso aqui em São Paulo, né? Zé Neumann Filho, no programa Roda Viva, e foi uma coisa impressionante, corajoso, o Neumann sempre foi, né? Marco Aurélio Mello, então, determinou que o presidente da Câmara aceite o pedido de impeachment contra Michel Temer e instale a famosa comissão especial, como está acontecendo no caso da presidente Dilma Rousseff, né? Está aí o Gazeta aí ao Heraldo e também ao nosso Cassione. A gente agradece e cumprimenta aqui os companheiros da bancada. Heraldo José, tudo bem, Heraldo? Tudo bom, Moturão? Boa tarde a você, boa tarde ao professor Cassione, a Rubeni e aos telespectadores que nos assistem neste momento. Vicente Cassione, mais uma vez conosco nesta quarta-feira. Olá, Cassione. Nem tudo bem, nem tudo mal. Olá. Não temos rap hoje? Hoje eu gostei. Não tem porque ele começou bem. Olá. Não perguntou nem tudo bem, nem tudo mal. O rap fica para a próxima. Um abraço ao Heraldo, um abraço ao Rubeni e aos caríssimos telespectadores. Estamos sempre online pelo site da TV Santa Cecília, o Santa Portal. Clique no ícone do painel regional, confira o programa em tempo real. E o painel regional encerrado vai para o YouTube para você rever como preferir os trechos que achar mais interessantes ou o painel regional de novo por inteiro, né? Fique à vontade. Rubeni Carpanedo conosco para acompanhar a sua participação e a nossa produção aqui do painel, né, Rubeni? Tudo bem? Com certeza. Tudo bem, Moturão? Boa tarde, Geraldo. Boa tarde. Não vou falar o rapper, mas hoje só o Cassione. E a vocês, internautas, aguardando aqui a sua participação, inbox pela página do painel regional, que tem sempre muitas curtidas, estamos com mais de 17 mil curtidas, então participe você também. Muito bem, olha, temas importantes e interessantes não faltam, né? Mas como nós tivemos um assalto cinematográfico aqui na madrugada de domingo para segunda-feira, né? E está com, pelo jeito, uma dificuldade muito grande da polícia, né, da Secretaria de Segurança Pública em conseguir pistas, né, com relação a essa quadrilha, esse bando, né, que promoveu esse crime aqui contra a empresa transportadora de valores. Aí essa não é uma novidade, né, mas não é todo dia que se oferece R$50 mil de recompensa por informações ou pistas, né, que possam facilitar a busca e a prisão aí dos envolvidos nesse bando, nessa quadrilha. Lembrando, como já dissemos ontem aqui, em Campinas, 2 fatos praticamente idênticos aconteceram não faz muito tempo, um no ano passado e outro agora, no comecinho do ano também, contra empresas de seguro. Tá bom o valor aí, Heraldo, 50 mil, para dar uma informação, desde que seja correta? Olha, eu tenho lá minhas dúvidas se alguém realmente vai querer denunciar, ainda que saiba alguma coisa. Porque essa quadrilha veio aqui a Santos, sitiou a cidade, roubou, matou, tripudiou
o que se fala é para mais de 50 milhões no roubo. E o governo oferece 50 mil reais, sujeito que denunciar ou se souber, quem garante que a quadrilha também não vai saber que ele denunciou? Com certeza. Porque pelo poderio, armas de guerra, tudo isso, quer dizer, demonstrou a fragilidade, a deficiência, a falta de planejamento, enfim, tudo aquilo que a gente já sabe da polícia, que a gente só vê um pouquinho de organização quando se é para reprimir movimentos populares. Aí você tem tropa de choque, aí você tem helicóptero, aí você tem todo o aparato do Estado contra o povo. Agora, quando é para dar segurança para o povo, parece que se omitem. Não vi e não se tinha nenhum helicóptero e disse que tem uma base da Polícia Militar em Praia Grande. Quer dizer, os assaltantes ficaram mais de 1 hora, só o período, dentro da empresa ali na rua Silva Jardim. Quando as primeiras equipes chegaram... grupo deles, né? Porque os outros estavam... Um grupo, claro. E os outros monitorando em cada ponto da cidade. As primeiras equipes da polícia que chegaram já viram o poder de fogo dessa quadrilha. Foram reprimidos a tiros de fuzil. Quer dizer, e não se teve nenhuma aeronave que sobrevoou. Quer dizer, então alguma coisa está muito errada na polícia. Sinceramente, governador Alckmin, não dá para confiar na sua polícia, no seu estado, no seu governo. Muito bem. Cassione, avalia de que forma aí tudo isso que aconteceu nessa madrugada, realmente uma coisa surpreendente para nós aqui, uma cidade que não está acostumada com esse tipo de coisa. Né? Se isso tivesse acontecido na Bélgica, iam dizer que era o Estado Islâmico. Se tivesse acontecido isso em Paris, iam dizer que era o Estado Islâmico. Se alguém quiser fazer a denúncia, pode também denunciar o Al-Assad, da Síria, porque parece que são as tropas do Al-Assad da Síria que vieram aqui. Eu acho que esses 50 mil tinham que ser dados para quem conseguisse tirar o secretário de Segurança Pública. Recompensa. Tira o secretário de Segurança Pública 50 mil reais. Essa é a primeira parte. A segunda parte, tinha que dar 50 mil reais para cada policial que, numa baratinha da polícia, armado de estilingue, se dispôs a enfrentar um exército fortemente armado. Eu, se sou policial, agora, não saía da minha casa e diria o seguinte: deixa esses 50 mil reais aí para quem denunciar e depois trate de arranjar alguém que vá atrás deles. Porque se dão 50 mil reais para quem denuncia, quanto merece o policial que morre? Morreram 2. Sem dúvida. Quanto merece a família desses policiais que arriscaram, alguns, a sua vida e escaparam e outros morreram? Mas amanhã é capaz de algum jornal ligado aos direitos humanos vir dizer que a polícia matou, a polícia militar matou não sei quantos bandidos de janeiro até agora. Só policiais militares foram assassinados de janeiro até agora, mais de 15. Então, tudo isso que eu falei mostra como está todo mundo barata tonta no governo do estado de São Paulo e no país. São baratas tontas. É a síndrome da barata tonta, que pega desde quem oferece uma recompensa de 50 mil para quem denunciar e não dá um centavo para as famílias dos mortos, nem para os que sobreviveram, mas estavam lá trocando tiros. Não se esqueça da organização, do planejamento, né? Porque eles tinham informações absolutamente seguras e corretas, né, do funcionamento dessa empresa, dos horários em que os funcionários entravam, saíam, da saída do carro forte, mas estavam abastecidos dos valores que costumam carregar, ou que horas é o carregamento, como disse o Heraldo, 1 hora lá dentro, né? É porque eles tinham muitas informações e informações precisas, né, do que podiam fazer. Né? As organizações que sabem o que vai acontecer, que estudam, que investigam antes, são chamadas de serviço de inteligência.
Não é isso? Sim. Exato. A CIA dos Estados Unidos é a Agência Central de Inteligência. São os serviços de inteligência. Aqui parece que atua, e com muita eficiência, o serviço de burrice, não de inteligência. Serviço de burrice, porque não é possível que essas coisas não sejam sabidas. Mas eu volto a dizer, eu quero prestar uma homenagem àqueles policiais que atrás dos postes e atrás daquelas baratinhas da polícia estavam sendo submetidos a um fuzilamento por parte dos guerrilheiros que assaltam onde querem, quando querem, do jeito que querem. E a segurança o sistema de segurança da empresa ou a segurança física da empresa, enfim, foi rendida? Não, mas eles destruíram a porta com uma carreta de não sei quantas toneladas, quer dizer... Aí deve ter soado o alarme para todo lado. Sim, o alarme é direto na empresa de segurança. Polícia. Na polícia. Na polícia. Antigamente, os bancos também havia um setor, o professor vai lembrar disso, setor de segurança bancária. Então, toda agência bancária tinha um dispositivo que houvesse um roubo, um assalto, acionava diretamente nesse setor que funcionava ali na Polícia Civil. Neste caso, o que a gente percebe, o que deixa transparecer, é que a polícia militar, ela não tem o mesmo poderio de organização como se tem o Corpo de Bombeiros. O Corpo de Bombeiros estão lá, os policiais estão aquartelados, os bombeiros. Houve um alarme, num instantinho, né, em poucos segundos já se preparam para o combate, para verificar essa ocorrência. No caso da Polícia Militar, a gente tem a impressão que isso não acontece. Por quê? Eu, que não sou absolutamente ninguém, recebi vários chamados enquanto o assalto estava acontecendo. E as pessoas diziam, não tem nenhuma polícia, a polícia não chegou aqui ainda. Aí eu fiquei, meu Deus do céu, o que será que está acontecendo? Eu não vou sair da minha casa agora, às 5 horas da manhã, para verificar, porque a pessoa que se comunicava dizia que era tiro para todos os lados. Então, naturalmente, o que deixa transparecer é isso, essa falta, né, de planejamento e de mobilização ágil quando se tem um roubo ou uma ocorrência dessa natureza. Agora, Reinaldo, você veja, nós estamos falando de Santos. De Santos. Nesta semana, uma cidade que eu nunca imaginei que existisse, e pelo menos nunca tinha ouvido falar nela, a cidade de Ortigueira, no Paraná, foi alvo de assaltos com explosões de caixas eletrônicas. Os bandidos movidos, levando retroescavadeiras gigantescas, com rotas de fugas estabelecidas, etc, etc. Você sabe, pegaram, a polícia do Paraná pegou, você sabe quem eram os bandidos? Habitantes pacatos, cidadãos pacatos da própria cidade de Ortigueira. Alguns agricultores, algumas pessoas da cidade, que se valiam dos tratores, das retroescavadeiras, etc, etc, assaltaram levando dinheiro de grande monta. Então, quando você pega um país em que a síndrome da barata tonta acomete, inclusive, o ministro Marco Aurélio do Supremo Tribunal Federal e outros ministros. A síndrome da barata tonta acomete a quase todos aqueles que são gestores da coisa pública, quando não é a síndrome da ratazana. Porque da barata tonta o sujeito ainda está meio sem saber para onde vai, mas na ratazana sabe muito bem onde está o queijo, pega e leva. Mas numa cidade de Ortigueira, os próprios cidadãos da cidade, os outros cidadãos sendo entrevistados, diziam assim, eu não podia imaginar, o meu padeiro, aquele meu amigo ali que era um agricultor, que plantava mandioca, todos eles assaltando, devastando uma cidade. Isto é sinal de tudo aquilo que eu tenho dito sempre aqui há muito tempo. O Brasil, este Brasil,
acabou. Estou dando um exemplo, não é de Santos, não. Não é de anteontem aqui. Não é porque estourou no nosso quintal, ou na nossa cara. Eu estou dando o exemplo da cidade de Ortigueira. Pacata, bucólica e serena cidade de Ortigueira. Em que os cidadãos prestantes resolveram se unir para ser assaltantes. Você quer mais alguma coisa? Bom, vereador Banha está conosco aqui, vereador do PMDB de Santos, participando mais uma vez aqui do painel regional. Tudo bem? Prazer vê-lo, vereador. E o assunto está colocado aí, você sabe qual é, né? Inclusive fez um discurso forte na Câmara na última segunda-feira, né? É muito triste estar sempre rememorando ou lembrando esse choro que choramos aí há muitos anos. Derramamos, infelizmente, ouvindo os excluídos, ouvindo e chorando o choro dos familiares perdidos ou dos policiais combalidos aí, feridos e tombados na obrigação do serviço público. Mas me chama muito a atenção e as falas do Cassione aqui durante esse tempo que acompanho ele às quartas e sextas, junto com o Heraldo e o Boturão. Eu não digo que o Brasil acabou, eu digo que estão acabando com o Brasil. Porque saúde, segurança e educação, Cassione, na saúde se adota aquela palavra de redução de danos. O doente não tem mais condição. Mas vamos curar o doente? Ah, não, mas está faltando isso, está faltando aquilo, está faltando... Então vamos reduzir o dano. Não vai morrer, não, mas ele vai ficar aleijado, mas vai ficar bem. Ele vai ficar com um AVC, vai ficar todo torto, mas ele vai ficar na cama. E a polícia, o tratamento da segurança está assim. Você falou da saúde? Saúde. Eu te dou o título de cidadão emérito das galáxias. Eu te dou o título se você achar hoje uma dose da vacina quádrupla Do H1N1? do H1N1 Ah, não tem. Ou o Tamiflu. ou do Tamiflu. Vai procurar. Eu te dou o título se você achar não. solenemente Mas, aqui, Cassione, em nome de Deus. Não, é verdade. Em nome... Você está coberto de razão. E a gente está falando aqui, não estou falando nem na H1N1, isso aí eu não estou até desconsiderando nesse instante, apesar da epidemia, da pandemia, como queiram chamar. Eu estou falando de metamorfina, eu estou falando de simvastatina, de aspirina, de remédios aí que a gente está... Captopril. Remédios que são dados. Básicos e dados. Falta esse básico. O básico está faltando. Mas subiu mesmo. Bastante. 12% Isso de sobe. Uma coisa que nunca sobe é o salário do trabalhador. Agora, o que a gente vê na esfera policial, e voltando para uma conversa bem séria e bem próxima, o sofrimento dessa comunidade não tem mais para onde se socorrer. E a gente viu aqui num levantamento do colégio, eu vim agora do colégio Ômega. Dona Márcia nos recebeu lá com muito carinho e atenção, e ela, dentro dos seus 1000 alunos, fez uma pesquisa de vocação do trabalho, Cassione. O que você quer ser quando crescer? Cidadão estrangeiro, embora do Brasil. A maioria deve ter querido As isso. pessoas da nossa tenra idade, quando se falava, eu quero ser bombeiro, eu quero ser professor e eu quero ser policial, foram as últimas opções da garotada. Ou seja, um ou outro lembrou que existe um professor que quer ser bombeiro, que quer ser policial militar. Agora digo para você, Cassione, nessa terra de ninguém, É a primeira opção. jogador de futebol. Segunda, ator da Globo. Ator. Terceiro, cantor sertanejo. Perfeitamente. Então, é isso aí. Aí você Então fazer um Brasil, ou então um aplicativo, fazer um aplicativo para a gente ganhar bastante dinheiro e virar eu, um sem novo fazer governo. nada, ele entra 30% no meu bolso. Isso aí. E o outro trabalha para mim. Eu ponho um cavalo para trabalhar e o dinheiro entra para mim. Conclusão. O perfil da polícia, o estado mais rico do Brasil, eu não vou diluir, eu não vou dourar essa pílula, eu também não vou diluir em água morna, não vou fazer como Leite Glória, aí bater, dissolveu. O Glória não salve. Não dá
Não dá para ver um estado mais rico do país, totalmente vulnerável na educação, na saúde, na segurança. 18 homens tocaram o terror barbaramente na nossa região. Não é a primeira vez e não vai ser a última. Nós já vimos cenas cinematográficas, como dera aí o jornal A Tribuna e o Diário do Litoral, na fuga do carro forte do Mela Eixo. Eu pensei que já tinha acabado isso quando o carro forte caiu dentro da ponte do Mar Pequeno. Faz tempo, hein? Faz tempo. Quando deram tiro na coluna do Mariuzan, lá dentro do Bradesco, no Amador Bueno, também faz tempo. Anos 80. Assalto a mão armada, meio-dia no Amador Bueno. Nós vimos isso. Praça de Guerra. Eu pensei que tinha acabado essa Praça de Guerra, ou se a polícia ela tinha acompanhado, principalmente o Intercrimes, que antigamente era perseguido pela polícia. Desde o pensamento, planejamento, até peste da execução, a polícia agia antes. Hoje não. Tem a execução, o bandido tem 1 hora de fuga, passa por 5 comboios, ninguém sabe, ninguém viu, e venceu Alexandre de Moraes dizer: estamos dando 50 mil reais para o delator. 50 mango. Então acaba com a polícia, porque o polícia não pode ir para o Vale da Sombra da Morte, ela não pode mais isso. Você não pode fazer o policial com um revolvinho 38, um Schmidt Wesson, um Colt Cavalinho, enfrentar lá um canhão de Navarone, enviar um Exocet, uma bazuca. Então vamos mudar o perfil da polícia, Cassione. Vamos trazer aí o jihadista, o Estado Islâmico, nós vamos ter que trazer os homens-bomba, porque é só um maluco, só um débil mental, só um apaixonado doido que vai se encher de bomba no seu corpo e vai se atirar nesses 18 homens. Porque a polícia, em sã consciência, ela não tem condição de fazer esse papel. Estamos falando de pontos de 50, de metralhadora, de AK-47, e o polícia lá está com aquela ponto 40 que dispara no pé, com a arma enferrujada, com falta de equipamento, de treinamento. Aonde nós temos isso? O Estado agora, a moda, Cassione, é falar em OS. Tem OS para saúde, tem OS para educação, vamos fazer para segurança. Vamos contratar as Farc, vamos contratar lá o Estado Islâmico, paga uma nota para esse povo, eles conhecem. Ou então, como dizia Napoleão, quando você não pode com ele, você vai se aliar com ele. Faz um acordo, como foi feito em 2006. Senta lá com o Marcola. O Napoleão não se senta com o Marcola. Não se aliava. Ele é organizado. Atropelava. O Marcola é organizado. O crime organizado está dando um banho de planejamento. Nós vamos esperar isso aqui sucumbir? Nós vamos fugir? Vai aquartelar suas casas? Cadê as armas? Aí fala, cadê o armamento do povo para se defender? Que armamento nenhum, esse povo aí. Não tem armamento que segure esse povo. O exército brasileiro, o exército da nossa cidade, nossa região, não tem o equipamento que foi utilizado ontem ou anteontem nessa selvageria que fizeram no banco. E aí eu vejo alguns ilustres, Cassione, falar: não, tem que mudar de lugar o local, tem que ir para a entrada da cidade. O quê? Não. A empresa? A empresa para a cidade. Porque aí o banco lá, não entra na cidade. O banco vai para a entrada da cidade também. Tudo que não presta, o que é difícil, o que é perigoso, ou fecha ou vai para a entrada da cidade. Incompetência total. Entrada não, saída. Ou então vamos fazer. Não é entrada na cidade, Vamos fazer é o que o saída. mestre falou. O mestre mandou aqui. Essa desesperança do Cassione, o Brasil acabou, então vamos colocar uma placa na entrada da cidade. Eu fiz aqui uma placa bem bonita, vou pedir ao prefeito municipal para pendurar na entrada da cidade. Sejam bem-vindos, facínoras, criminosos e outros meliantes. Entre sem bater, roube com moderação e comporte-se como em sua casa. Ao sair, saia educadamente. Vamos para o intervalo e o painel regional volta daqui a pouquinho. Até já. Muito bem, estamos de volta aqui a sequência do painel regional com o Banha, com o Heraldo, Cassione, Rubeni atenta, já participações sempre importantes do telespectador. E um outro tema que tomou conta de toda a mídia nacional ontem, sem dúvida nenhuma, foi essa decisão aí do ministro Marco Aurélio Mello, ministro do STF, que passou por uma saia justa na segunda-feira no programa Roda Viva da TV Cultura com o jornalista José Neumann, que olha, tem que dar uma medalha para o Neumann. Ele falou aquilo que está engasgado na garganta de muitos brasileiros, na minha
Com certeza. que Viu? eu falo aqui. Você fala aqui, mas na grande mídia é muito difícil, né? A gente mas tem um jornalista que bata de frente, Não, não lá é? tem censura econômica na grande meio. mídia. Não, a cultura não tem esses problemas, Ainda então tá. o Neumann aproveitou O gancho, foi pra cima. Neumann começou assim, o Marco Aurélio sentado ali, ele falou, Supremo Tribunal leniente, um Supremo Tribunal Federal fraco, um Supremo Tribunal Federal. Só faltou dizer acovardado, que nem o Lula. Falou fraco, falou leniente, não é? Esculhambou. E depois, uma hora, o Marco Aurélio pensou que ia dar um impacto nele, assim, falou assim, você não acredita na Corte Suprema do seu Marco país? Aurélio perguntou, O Neumann, não. Não, e disse mais, né? Se eu fosse bandido, eu ia querer ser julgado pelo Supremo. Foro privilegiado do Supremo, né? Bom, mas acontece o seguinte, o Marco Aurélio Melo decidiu ontem, então, que o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, tem que dar sequência ao pedido de impeachment contra o vice-presidente da República, Michel Temer, e criar lá a comissão para fazer a análise. É um processo que a gente está acompanhando aí há cerca de 15 dias com relação ao pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Agora o Movimento Brasil Livre quer o impeachment do ministro Marco Aurélio Melo. Então, eu vou dizer uma coisa, onde estamos e onde vamos? Bom, primeiro, para que o telespectador entenda bem, a estupidez cometida, eu vou chamar de estupidez porque eu não posso querer dizer que foi um ato partidário, de má fé e de sem vergonhice do ministro. E isso aqui pode ser copiado, vocês podem gravar o que eu estou falando. Não, tá pode no mandar YouTube, muita gente não, e manda acompanha. por e-mail para ele, manda pelas redes sociais. Eu quero dizer a estupidez do ministro para não dizer que foi um ato de sem vergonhice. Porque ele não pode ser, e já mostrou que não é, tão desconhecedor das regras do direito, das leis. Ele já mostrou que ele não é desconhecedor. Né? Então, o que ele fez ontem é uma coisa assim escandalosa do ponto de vista do erro jurídico. Primeiro o que ele fez, e não é a primeira vez, o Supremo errou em 30 dias, e a gente tem apontado aqui toda semana, um erro grave do Supremo, em 30 dias o Supremo errou. Desde as barrentas decisões do Barroso até agora, o Supremo errou em decisão do Gilmar, em decisão do Zavascki, em decisão do Barroso, agora em decisão do Dirceu. Do Melo. Dirceu de Melo. Marco Aurélio Melo. Marco Aurélio de Melo. Dirceu de Melo era o presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, lá atrás. Errou sempre, tem errado sempre, e esses erros, para mim, não são erros. Isso são ações, na minha opinião, dolosas, propositais, interesseiras. O que ele fez? Primeiro, invadiu o outro poder. A Constituição diz claramente que os poderes são independentes e harmônicos entre si. Significa que um não pode interferir no outro e tem que haver harmonia. Além de a interferência só, já por si, é um absurdo. Mas tem que haver harmonia, eles têm que se entenderem previamente antes de dispararem essas asneiras que disparam, como o Supremo tem disparado. Segundo, ele decidiu que o presidente da Câmara tem que instaurar a comissão para dar andamento ao processo de impeachment contra o Temer. Aí eu escuto o Gilmar Mendes, numa entrevista, dizer outra asneira. Eu nunca vi impeachment de vice-presidente. O ministro Marco Aurélio nos ensina sempre, tirando o sarro em cima do colega, mas dizendo uma asneira. Porque pode ter impeachment do vice-presidente, sim, porque quando o vice-presidente da República assume a presidência nas ausências da presidente da República ou do presidente da República, o ministro, o vice-presidente, ele naquele momento é o presidente em exercício. E se cometer um ato que caracterize crime de responsabilidade, pode ser impedido como vice-presidente.
Então, existe impeachment do vice-presidente. Asneira do Gilmar. Mas a maior asneira foi a do Marco Aurélio. Porque diz, singelamente, o regimento da Câmara, está aqui o meu velho regimento, isso aqui tem 22 anos, está desmontado, cheio de papel dentro, marcando coisas, está aqui o meu velho regimento. É permitido a qualquer cidadão denunciar à Câmara dos Deputados o presidente da República, o vice-presidente da República ou ministro de Estado por crime de responsabilidade. Então, qualquer pessoa pode. Então, fizeram a denúncia contra o Temer. Aí, o que é que diz? Parágrafo 1º. A denúncia, assinada pelo denunciante, com firma reconhecida, deverá ser acompanhada de documentos que a comprovem, etc, etc, etc. Recebida a denúncia pelo presidente Cunha, verificada a existência dos requisitos, documentos que comprovem a denúncia, será lida no expediente da sessão seguinte e despachada à comissão especial eleita. Mas não para aí. Isso é o que o Marco Aurélio está mandando fazer, invadindo o poder. O que diz o parágrafo 3º e o Marco Aurélio ou não leu ou fingiu que não leu? Do despacho do presidente Cunha, que indeferir, isto é, não aceitar, o recebimento da denúncia, caberá recurso ao plenário da Câmara. Isto é, tudo ocorre dentro do âmbito da Câmara. O presidente aceita, instaura a comissão vai trabalhar. Depois o plenário decide, com base no relatório da comissão. O presidente não aceita, pura e simplesmente cabe recurso ao plenário. E se o plenário disser não aceita, está resolvida a questão e acabou. Não é o Supremo Tribunal Federal que vai dizer faz isso ou faz aquilo. O poder é independente. Então, não entra o Supremo Tribunal Federal nisso. A decisão, agora, onde cometeu o erro o Cunha? Vou recorrer ao plenário do Supremo. Estúpido. Tem que recorrer a plenário do Supremo nenhum. Na hora em que o Marco Aurélio determina ilegalmente e inconstitucionalmente que ele faça, ele Cunha, algo, ele tem que ignorar, porque é uma determinação inconstitucional e ilegal. Ele tem que ignorar. Na hora que ele recorre para o plenário do Supremo, ele está aceitando que o Supremo interfira na decisão da Câmara. Então, um é mais burro do que o outro e é na mão dessa gente. Alguns, além de burros corruptos, que o Brasil está nos dias atuais. E o MBL, hein? O MBL é o Movimento Brasil Livre, esse que organiza aí todas essas passeatas, mobilizações do verde e amarelo, enfim, contra o presidente Dilma, fora Lula, fora PT, quer o impeachment do Marco Aurélio Mello. Pode, Heraldo? Você não sabe, né? Só o Supremo Tribunal Federal pode decidir isso. Competência do próprio Supremo. Só o Supremo pode eliminar um membro do Supremo. Baseado em? Conclusão não vai eliminar nunca. Baseado em quê? A menos que a Câmara dos Deputados, o Congresso Nacional, faça uma lei ou uma emenda à Constituição criando uma nova fórmula. Na fórmula atual, só o Supremo pode tirar a condição, a prerrogativa, a investidura de um ministro do Supremo. O Supremo julga o Supremo. Muito bem. Agora, ontem, quando saiu essa decisão do Marco Aurélio, determinando ao Cunha que instalasse a comissão para o afastamento, para analisar o afastamento do vice-presidente, alguns setores do governo comemoraram. Agora, se comemoraram, então
Estava encomendado. Não só estava encomendado, Cassione, mas como também diz, então, o processo contra a Dilma, que falaram que era golpe, deixou de ser golpe. Porque se comemoraram para o vice vale, para titular não vale, então fica meio esquisita essa posição. Perfeito, a sua observação também. Perfeito. Golpe para um não é golpe para o outro. Mas é muito triste ter um Supremo Tribunal Federal, que é a esperança do povo brasileiro, o guardião da Constituição, que deveria estar lá julgando na luz do direito e não na luz dos holofotes, e não com a coloração partidária que todos lá têm. Ninguém veio por concurso público ali, eles foram indicados por seus respectivos padrinhos e têm feito o serviço não em prol do interesse público, mas sim em prol deles mesmos e dos seus apadrinhados. E aí fica muito triste falar aqui, olha, será que eles vão julgar com aquela isenção? Será que vai? Não vai nada. Vão Não julgar é pior. O será, o será que você não coloca? é pior já que é o Congresso. Não é pior que o Congresso. Não é pior que o Senado. A Câmara de Santos. Não é pior. É ridículo. É putrefado. Opa. É de uma inércia, de uma desídia, de uma falta de compromisso. Um dos poucos que trabalharam lá, mas depois começou. Quando ficava lá, era um semideus. Que nós temos um profundo respeito, porque começou um trabalho sério. O Joaquim Barbosa. Depois que saiu de lá... Mas já pegaram agora no Panama Papers, já pegaram uma offshore em nome dele agora. Então o mundo acabou. Notícia de ontem, pegaram Até o Roberto Carlos. Joaquim Barbosa, tem uma offshore, está na relação do Panama Papers, segundo o noticiário vindo ontem dos meios de comunicação eletrônicos, esta informação. Será que o Heraldo tem offshore lá também? Offshore hoje, Essa offshore do ex-ministro, me parece que foi para a aquisição do apartamento em Miami. Quem é esse? O Joaquim Barbosa. Sim, mas para comprar um apartamento em Miami, Precisa de uma offshore? você não precisa de uma offshore, desde que você pegue o dinheiro, mande para lá e pague o imposto de renda, Tá pago. não precisa de offshore. Mas... A offshore aparece como compradora, não o ministro. Quem compra o apartamento é a offshore, entendeu? Belelé do Bololô é o nome da offshore, essa é a dona do apartamento. Alguém manda por fora um dinheiro para Belelé do Bololô, a Belelé do Bololô aparece em Miami, compra um apartamento. A do Roberto Carlos chama-se Rap Song. Repsol. Então, se eu for comprar um Botrão, tem lá apartamento também? em Miami, Tem lá um Botrão? Alguma coisa lá? Eu sei que tem De alguma repente coisa abrindo lá. o teu nome, tu não abriram, sabe. não sabendo, né? É, depois Vou lá tomar posse alguma alma abençoada, benevolente, fala assim, vou abrir um offshore pro Cassione, E aí, pro eu Boturão, queria- pro Banha e pro Heraldo. Só agora, vou e se achar eu esse abrir, bloco? e se eu abrir uma offshore no seu nome? E aí? O que eu vou fazer? Não, eu abro, não com o seu nome oficialmente, mas faço com que alguém abra lá uma offshore como se fosse você. Também pode ter essa coisa. Pode. Agora, no caso do Joaquim Barbosa, ele não negou que ele comprou um apartamento em Miami. Ele não negou. Isso ele já tinha dito. Porque já tinham dito, o ministro comprou um apartamento em Miami. Bom, é o direito dele, de qualquer um de nós. Eu compro um apartamento onde eu quiser, desde que o meu dinheiro saia daqui declarado no imposto de renda. Sem dúvida. Agora, para que offshore? Se eu vou comprar um apartamento em Miami, eu compro direto. Para que offshore? Eu não queria professor- fechar esse bloco, viu, Heraldo? Lembrando, nós estamos em cima do bloco para encerrar aqui, depois a gente segue com essa questão, que está acontecendo tudo isso, impeachment da Dilma, agora impeachment do Michel, se é que vai ter, se é que não vai ter, interferência de um poder no outro, essa confusão toda, a economia indo pelo ralo, o desemprego crescendo, desemprego aumentando, investimento quase nenhum, e o pior de tudo isso, né? A dengue continua, a chikungunya, a zika, a H1N1, sumiu o Tamiflu de todas as farmácias, sumiram os equipamentos para diagnósticos dos hospitais públicos principalmente, a vacina desapareceu, enfim. Só completando, Onde estamos, onde vamos só parar, completando essa tua não lista, importa. essa lista da desgraça,
nos assusta que num momento de tanta conturbação, de tanta turbulência, há conflitos e há litigância. Me assusta o presidente do Tribunal de Justiça vir nos 4 cantos do país e levar. Não vamos ter condição de julgar mais nada. Cortaram 4 bilhões do nosso orçamento. Aí vem a Justiça do Trabalho, São Paulo. que é também a última trincheira do trabalhador, e fala: a Justiça do Trabalho acabou. Não temos dinheiro para julgar no tempo correto. Então, se você fala de alimento e de direito do trabalhador, Estamos e a você caminho não do vai Vale jogar, Tudo. então, como Vossa Excelência sempre nos prega aqui, está indo para o caos. Se Vamos não pro tem intervalo. Vossa justiça... Excelência é gozação comigo. Vamos para o intervalo e o painel regional volta já. Eu quero fazer uma boa. De volta ao painel regional, terceiro bloco desta edição. Rapidamente o Heraldo tem um questionamento ao Cassione, é isso para a gente abrir para a Cassione, Romeri Albanha. também? Albanha ou Cassione? Acho que é o Cassione. A professor Cassione, né? Você. Não, é que nós estamos falando muito de ministros e tal, e ontem o ministro dos Portos, que a gente não sabe se vai continuar, que é do PSDB, foi aquinhoado aí com o título de cidadão santista. Cidadão é mérito. Cidadão emérito de Santos. É outorgado, né, pelo vereador Manuel Constantino, que era do PMDB e está no PSDB. É um festival de títulos, professor? É aproximação de eleição? Eu fico pensando o seguinte: eu sou um cidadão santista, nasci aqui. E nunca me ausentei daqui, nunca fui embora daqui. E um dia, o vereador Odair Gonzalez, que foi meu aluno na faculdade, muito mais por amizade, me outorgou o título de cidadão emérito da cidade. Eu hoje, quando vejo alguns títulos de cidadão emérito sendo dados por alguns vereadores a algumas figuras, às vezes eu tenho vontade de devolver meu título. Tá certo. Muito bem, está dada a resposta. E o Banha tem uma informação também sobre o projeto do Karatê comunitário, né, vereador? Até justificar aqui, eu gosto de sempre cobrar pontualidade e eu sempre cumprindo ordens aqui do meu professor, que o nosso professor põe ordem na casa. Não está meio desorganizado aqui, ele põe ordem na casa. Motorão linha dura. E eu estou aqui com esse atraso, mas trago a justificativa. Ainda há esperança no mundo, professor. Mas ele falou antes, se atrasar mais um pouquinho, não vai sentar. Quarto ponto, né? Hoje não vai sentar. É. Mas hoje ele está generoso. Então, tivemos no gabinete do prefeito e hoje acaba de sair do papel e encontrar os seus núcleos em 13 pontos da cidade, nosso projeto Karatê Comunitário, que vai servir como um verdadeiro pescador de almas, professor, para que as pessoas possam aí com dignidade se tornar cidadãos e com seus direitos que de Constituição garante, eles possam aí sair desse mundo da periferia e imbuir os ensinamentos do mestre Shinzato e de toda a filosofia oriental que norteia o karatê comunitário. Estaremos com alguns núcleos no Macuco, Vila Nova, Paquetá, Centro, Valongo, Zona Noroeste, Morros, Alemoa, Sabuó, São Manuel, Monte Cabrão e Caruara. Vão ser em templos religiosos, algumas igrejas, alguns clubes de servir, sociedade de melhoramentos e centros comunitários. Sexta-feira estaremos aqui anunciando locais, endereços, como é que se faz a inscrição, o nome dos mestres que estarão dando aula em cada local e também oficializando essa inauguração, porque agora estamos preparando todo o dojo, os equipamentos e os kimonos, porque vão de várias idades, desde a tenra idade ao adolescente, a criança, ao adulto e principalmente a idosos também. Quer dizer, não há limite de idade. Como dizia Shinzato, de 0 a 8 a 88. 88. De 8 a 88, não? E o Shinzato, o Heraldo não acredita, mas ele andava na parede. Não, acredito. Você acredita agora? Eu cheguei a frequentar também. Ah, chegou a frequentar? opa. Você chegou Andava na aqui, parede. Diz que não andava na parede. Eu vi então. isso. Você viu também. E eu era aluno dele. E ele voava, eu nunca vi ninguém voar na horizontal, ele era baixinho, vocês viram,
Ele, quando corria, levantava, isso no começo, quando eu comecei, foi no começo dele. Ele voava numa altura que eu duvido que haja algum desses lutadores que andam por aí, nos ringues, fazendo voadoras, na altura que o Shinzato voava. Era uma coisa assim impressionante. Eu acho que não era só porque o corpo era leve, a alma dele era leve. Verdade. Rubeni, participações com a gente aí? Uriel, gostaria de saber dos debatedores como eles veem a interferência do judiciário que insiste em ditar regras de funcionamento do poder legislativo. Muito bem, o Cassiano já fez uma análise altamente crítica à decisão do ministro Marco Aurélio Mello ontem. E ele Vamos continua. seguir. A Folha de São Paulo hoje diz que as pedaladas tão comuns aconteceram nos governos FHC e Lula, por exemplo. Por que isso agora está sendo dado como motivo para impeachment? A discussão está colocada. Eu acho Tem colocado. Não, é uma afronta, totalmente. Pedalada fiscal é o nome que inventaram aí. É uma afronta. Tem um orçamento, ele deve ser cumprido. O que foi feito é uma maquiagem, que o povo não entende isso muito bem, Cassiano. Se tem um orçamento, foi aprovado pelo Congresso. Eu posso gastar só 2 bilhões de reais, mas lá fora eu tenho tocado em alguns bancos 4 bilhões, ou seja, eu gastei os 2 que estava autorizado e tem 4 camuflados, ou seja, isso aí o que que é? Se eu só estou autorizado a gastar 2 e gastei 4, simulando que isso estava lá numa conta que o ano que vem eu cubro a conta, que tiro da conta, você só pode remanejar o orçamento com autorização do Congresso ou da Câmara ou da Assembleia. O que não foi feito nada disso. Foi por decreto. Essa é a história. Foi feito de uma maneira arbitrária, por decreto, na calada da noite, tentaram embutir e trazer esse embuste à tona com um outro nome e fez escola. Fez escola não só de Fernando Henrique, Lula, Dilma, mas os estados federativos, todos eles estão encalacrados com essas pedaladas fiscais. E o pau que bate em Chico tem que bater em Francisco. Se errou o presidente, errou o governador, errou o prefeito, que assumam as suas irregularidades. Mas o Uriel está argumentando, desculpe, Uriel, esse argumento está sendo repetido em todo lugar e é absolutamente, você tem formação jurídica, eu tive a honra de ter você como aluno na Faculdade de Direito, não interessa se antes os outros fizeram e não aconteceu nada. O fato é que, se alguém estuprou uma mulher hoje, amanhã estupra a segunda, e depois de um ano estupra uma terceira, vão dizer, não pode punir ele por esse estupro aqui da terceira, porque ele já tinha estuprado 2 antes e não fizeram nada com ele. Isso não existe. O crime está sendo cometido, tem que ser apurado. Se outros fizeram, indenização, tem ação de indenização, que não está prescrita, tem forma de se punir de outras maneiras. Agora, onde é que estava a oposição e o PT na época em que o Fernando Henrique fez isso? Por que não se manifestaram? Bom, eles pediram fora a FHC umas 85 Sim, mas não foram no ponto da legalidade. É isso que eu quero dizer. Então, essa história de que os outros fazem, eu acho que todo mundo que fez tem que ser responsabilizado agora, que está no exercício do poder. Mas eu ainda acho que o problema maior da Dilma não foi nem só esse. O problema maior da equipe toda, da chapa toda, da campanha eleitoral, foi desqualificar as críticas que a Marina fazia, desqualificar as críticas que estavam sendo feitas, mostrando a situação real do Brasil, e eles mentindo descaradamente para o povo. Estelionato. Praticando um estelionato, quer dizer, enganaram o povo para terem voto. E hoje eles dizem, tivemos 54 milhões de votos, dizendo mentira. É esse o problema. Como o Fernando Henrique fez em 98. Lembram que em 98 ele foi reeleito com o pé nas costas no primeiro turno?
3 meses depois o Brasil desabou? Rasgou a Carta Constitucional em 1996, quando inventou a reeleição para ele. Também, e que também foi fartamente... Assinou a Constituição como senador constituinte em 88. Então o erro não justifica. Rasgou a carta. Pô. Claro. Rubeni, pois não, mais participações aí? Mais. Renato do Imbaré. Pergunta Cassione, você reconhece imparcialidade no ministro Gilmar Mendes do STF para julgar questões do governo federal e do ex-presidente Lula? Nenhuma. O Gilmar é o mais explícito e o mais sincero tucano do tribunal. E ele é fiel à indicação. Quem o pôs lá foi o Fernando Henrique, foram os tucanos, e ele não esconde, né, o seu viés. Por isso que eu digo, dignidade até agora mostrou o Toffoli, que indicado pelo Lula, até hoje não teve um ato irrepreensível de decisão que tenha sido partidária. Não teve um. Por enquanto, eu posso dizer que é de uma extrema dignidade. Ele e o Celso de Mello, veterano, né? O decano de todos os outros. O resto, sinceramente, eu não ponho a mão no fogo por nenhum. Mais alguém com a gente aí, Rubeni? Maria José do Boqueirão pergunta ao Banha. Devem ter outras empresas de valores em Santos e a assaltada estava no bairro do Macuco. Ela não deveria estar mais afastada de bairros residenciais para poder funcionar? Olha, acabamos de explicar isso aqui no programa. Se tinha algo de valor, e lá é uma agência de guardar valores, os bancos também têm que ir para a entrada da cidade, é coerência. Vamos tirar a agência de malote, da Profseguro, o Brinques, é tudo para a entrada da cidade? Vai, lá não tem habitação. Então os bancos também têm que ir para lá. E eu escutei uma hoje, Cassione, acho que de um senhor, e eu parei para escutar e eu falei para ele, olha, acho que o senhor está coberto de razão. Banha, todo dinheiro tinha que ser diferente em cada município. Falei, nossa, então é até Casa da Moeda em todos os lugares do Brasil. 5.000 e poucas Casas da Moeda. Pelo menos se o ladrão que roubou esse dinheiro, ele tem que gastar aqui, fica mais fácil da polícia achar. Então, nós estamos numa situação que se ou faz o dinheiro para o cara gastar aqui e descobrir quem é que gastou o dinheiro, ou transfere a agência, porque é um lugar perigoso. Não tem mais o que correr, nós temos que ter segurança pública. Se você provocar a agência dentro do 2º BC ou dentro do 6º Batalhão vai ser da Polícia Militar, não fica um muro de pé. Não. Do jeito que eles estão armados, é evidente, do jeito que eles são, que eles planejam, que eles são organizados. Nós vimos um caso aqui em São Bernardo, eu estava com o Heraldo, no terceiro, acho que é 3º distrito lá do Rio Branco. Rio Branco. Aí nós entramos no distrito, cumprimentamos os guardas e falamos, o que essa parede está caída? Banha, se não fechasse a porta, filhos, tentaram roubar o caixa eletrônico que tem aqui do lado do distrito. Explodiram o distrito para roubar o caixa do lado do distrito. Então, não dá mais para a gente suportar tanta covardia, tanta desigualdade, só mesmo o Rocubarã, os nossos amigos do Talibã, do Tabaquistão. Jihad Islâmica. Esse pessoal tem peito para fazer isso aí. Estado Islâmico presente por aqui. Olha, não deu tempo de colocar em discussão, mas talvez sexta-feira, enfim, a gente discuta um pouquinho sobre essa possibilidade de novas eleições defendidas agora por Renan Calheiros, hein? Tomou a bandeira, mas como o Renan foi ministro do Fernando Henrique Cardoso, foi ministro do Collor também, né? Ministro do Collor, o presidente do Senado, enfim, é uma figura eterna. Né? Foi presidente do Senado em 94, depois 95, renunciou mais à frente. Há 22 anos já era. Agora, eleições, eu tenho falado aqui só como Assembleia Nacional Constituinte. Ele fala em plebiscito. Ele fala em plebiscito. Sim, mas a Assembleia Nacional tem que fazer a coisa para lei. O plebiscito está voando. Você tem que fazer uma Assembleia Nacional Constituinte. Vamos debater isso com... É mandar o Alibaba julgar os 40 ladrões. O Renan tá mais sujo que pau de galinheiro. Vamos discutir isso com calma mais à frente. Vamos fechando aqui esta edição do Painel Regional com o Banha, com o Heraldo, Cassione, a Rubeni também. E a gente está sempre junto, segunda a sexta ao vivo, 1h30 da tarde, reprise 8 da noite. Obrigado.